Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar, Rudicon em Ambientes Inimagináveis. Eu sou o Gabriel e ao meu lado está a Janaína. Hoje iremos conversar sobre conectividade em ambientes críticos, como plataformas offshore, mineradoras e até mesmo transporte sobre trilhos. Além disso, vamos te mostrar como a Siemens pode garantir uma comunicação confiável e segura nesses cenários. Certo, e antes de começarmos, vamos a alguns combinados. Surgindo qualquer dúvida ou comentário, por favor, escreva no nosso chat, que ao final nós iremos responder algumas perguntas. E caso a sua dúvida não seja contemplada, não se preocupe que iremos respondê-las por e-mail depois. Então vamos lá. O que são infraestruturas críticas ou operação de missão crítica? Nada mais é do que toda aquela operação essencial para o desenvolvimento da nossa sociedade da forma como a gente conhece, impactando tanto no desenvolvimento social quanto na economia. E qualquer tipo de interrupção ou falha nessas operações podem causar danos irreversíveis ambientais, com relação à saúde pública, danos políticos e econômicos, entre outros. Lembrando que quando falarmos nesse webinar sobre ambientes críticos, severos, hostis ou agressivos, estaremos falando da mesma coisa. Tudo bem? Vamos lá! Sabemos que a preocupação de empresas com missão crítica é garantir a confiabilidade e disponibilidade da rede. Afinal, parar não deveria ser uma opção. No entanto, sabemos que problemas e falhas podem acontecer, comprometendo assim aplicações em tempo real ou até mesmo causar a falha na rede. Além disso, garantir a redundância, a recuperação rápida são grandes desafios. Então, nessas missões críticas, ter um diagnóstico e o monitoramento são extremamente necessários para identificar o problema e resolvê-lo rapidamente. Outro ponto para lembrarmos das missões críticas é que normalmente estão inseridas em locais onde os equipamentos têm contato com poeira, vibrações, temperaturas extremas e entre outros fatores que podem causar a falha prematura dos equipamentos se eles não forem feitos para aqueles locais. Vale também a gente trazer que conformidades e normas rigorosas são indispensáveis para essas missões, porque qualquer inatividade e interrupção tem consequências desastrosas. Falando em normas e conformidades, a principal norma presente nos equipamentos da Rudicon é a IEC 61850. O que seria essa norma? A norma ela foi criada principalmente para subestações de energia e ela foi com a finalidade de ser interoperável dentro da sua planta. O que seria isso? Seria você não depender de nenhum fabricante em específico para conseguir comunicar dentro da sua planta. Porque o que acontecia? Chegava novos equipamentos, um equipamento de diversos fabricantes, eles não conseguiam se conversar. Então foi criada essa norma para conseguir ter essa convergência. E um outro ponto que acontecia é que, como os equipamentos eles têm uma longa vida, conforme o tempo ia passando, 10, 15, 20 anos, a tecnologia ia evoluindo, ia avançando. E na hora que chegava novos equipamentos para você conseguir fazer uma ampliação, acabava não conseguindo comunicar dentro da sua planta. Então, essa norma ela veio para isso, para você ter uma padronização, uma escalabilidade, uma interoperabilidade, e tudo isso traz uma maior eficiência. Como eu disse, primeiramente, ela foi criada para subestações de energia, mas hoje em dia, ela tem conseguido abranger outros setores da indústria, não só o setor de distribuição de energia, de subestação. Por quê? Porque traz um benefício gigante nas subestações, que também é possível aplicar nesses outros segmentos, como mineração, óleo e gás, até mesmo o transporte sobre trilhos, acaba se beneficiando dessa norma.
Nós já falamos da contextualização e já entendemos a norma IEC 61850. Então a gente já pode visualizar que o avanço tecnológico não acontece de forma isolada, mas sim que acontece globalmente. E tudo isso reúne mega tendências nos setores industriais. Então a sua dor ela não é única, mas sim cada setor acaba tendo uma dor em comum com o seu. E hoje eu vou trazer algumas dessas mega tendências para resolver a sua dor, para resolver os seus problemas. Uma delas é a digitalização. A digitalização ela tem transformado o setor industrial, transformado todos os setores, seja o seu de energia, de óleo e gás, de mineração, ela tem transformado. Essa transformação, ela é devida a você ter o acesso remoto à sua planta, você ter acesso aos dados facilmente. E esse acesso remoto, ele traz também traz alguns benefícios, como não ter nenhuma pessoa alocada em caso de alguma falha. Isso traz uma segurança para os seus colaboradores, porque se acontecer algum problema, você consegue resolver este problema de forma remota, sem estar alocado lá. Um outro benefício seria a redução dos custos operacionais, porque não tem a necessidade de ter lá na sua planta, muitas das vezes numa mineração, num setor de óleo e gás, até no setor de energia, costuma estar isolados dos grandes centros. Então você não precisa ter grandes infraestruturas para atender as pessoas lá, mas sim só a sua planta e você ter esse acesso a ela. E falando ainda de mega tendências, a gente pode trazer uma outra, já puxando também da digitalização, que seria a cibersegurança. A gente tem alguns dados que em cada três fabricantes sofrem um cyberataque. Então você deve se proteger, deve ter uma cibersegurança forte na sua operação. Isso porque a sua produção não pode ficar exposta, correndo risco de, como mencionamos no começo, da sua missão crítica ficar inativa. Vale a pena lembrar que para a digitalização acontecer, a sua rede precisa ser projetada para convergir tecnologia da informação com a tecnologia operacional, para te garantir maior eficiência e transparência. Isso porque há dados na sua produção que são extremamente importantes para a sua inteligência de negócios. E esses dados, eles retornam para a sua produção te garantindo maior eficiência e produtividade. Então, se você quer ter digitalização, conectividade de forma segura, a linha de produtos Rudicon está aqui para você conseguir focar apenas no seu negócio. Isso mesmo, Gabs. E a Siemens, ela é a resposta certa para os diversos cenários de digitalização. Um exemplo disso é o setor agropecuário. Nós tivemos um cliente, produtor de proteína animal, e que o grande desafio dele era a conectividade numa área extremamente remota. Ele desejava um sistema de irrigação de precisão acionado de maneira remota. E para isso a solução da Siemens foi utilizar a tecnologia WiMAX, com o nosso portfólio de conexão sem fio, possibilitando assim que esse cliente, né, pudesse ter redução da mão de obra, aumento da produtividade e conseguindo realizar o acionamento à distância. E um outro cenário que a gente pode trazer aqui também é o setor de mineração. Na área de mineração, o ambiente é extremamente agressivo, com bastante sujidade, poeiras, tremores, e para isso exige que o equipamento seja robusto, fisicamente robusto. Nós tivemos um cliente onde a necessidade dele era diminuir o risco operacional. E a Siemens, junto com parceiros, entregou para esse cliente uma solução de conectividade que conectava caminhões de uma mina autônoma, conectava não apenas os caminhões dessa mina autônoma, mas também conectava o sistema de campo com o centro de controle. Com isso, esse cliente teve os ganhos com a diminuição do risco operacional, o aumento da segurança, diminuição de paradas e aumento da eficiência e produtividade também da mina. E antes de passar para o nosso próximo cliente, que é do setor aeroportuário, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. A Siemens é o único fabricante homologado pela Anatel para operar com a tecnologia Aeromax aqui no país. Isso é importante por quê?
porque a comunicação e transmissão de dados nos aeroportos não pode causar interferência na comunicação do local. E nós temos uma solução em Aeromax, instalado num dos maiores aeroportos do país, que a nossa solução é capaz de captar e transmitir dados para diversas áreas do aeroporto. E um exemplo de aplicação desses dados é a detecção de lâmina d'água na pista, que antes era feito de maneira visual, então tinha que fazer a detecção visual e passar a informação por rádio. E hoje é feito de uma maneira completamente automática. E tudo isso é viabilizado pela linha Rudicom da Siemens. E agora, para terminar, eu vou trazer para vocês o último case, que é do setor de transporte sob trilhos. O grande desafio desse setor é a comunicação de longo alcance. E um cliente veio até nós com a necessidade de detectar e gerenciar falhas na sua rede ferroviária, permitindo que, com isso, houvesse uma rápida recuperação do sistema em caso de algum problema. E a solução da Siemens foi instalar um sistema de gerenciamento de rede e com o núcleo desse gerenciamento sendo 2 switches de camada 3 da nossa família RX conectados de maneira redundante, uma configuração redundante. E esses switches permitem a comunicação de várias sub-redes. E devido a essa configuração de redundância, se por acaso algum desses switches falhar, o outro assume a posição imediatamente. Com isso, trazendo uma maior confiabilidade e velocidade na resposta do sistema do cliente. E é isso, pessoal. Hoje conversamos sobre diversos assuntos. Convergência IoT, digitalização, cibersegurança. E a ideia da nossa conversa de hoje é que, independente do cenário, a Siemens está trabalhando para que você possa focar apenas no seu negócio. Então é isso, pessoal. A produção aqui informou que tem algumas perguntas. Eu vou dar uma olhada aqui só um instante, tá? Gabriel, a primeira pergunta que chegou para a gente é o seguinte: como funciona o licenciamento para produtos da linha Rudicom? Eles são modelo de subscrição mesmo? Respondendo essa dúvida, os produtos da Rudicom não precisam de nenhuma subscrição para ele funcionar por completo. E vale adicionar que todos os produtos da Rudicom possuem 5 anos de garantia, podendo ser estendidos em até 10 anos, se necessário. Gabs, e a segunda pergunta que nós temos aqui é a seguinte: vocês falaram sobre cibersegurança e quais são os softwares de cibersegurança da linha Rudicom? Possuímos um software da Rudicom chamado Crossbow, de controle de acesso. Porém, se fôssemos entrar a fundo sobre esse assunto de cibersegurança, talvez valeria termos um webinar apenas para isso. Então, se você quiser saber mais, tiver alguma dúvida, coloque sua intenção no chat que vamos te enviar por e-mail todo o material necessário para sanar as dúvidas. Chegou agora uma outra pergunta um pouquinho mais técnica, que é a seguinte: a linha Rudicom tem produtos que atendem a protocolos de redundância? Os produtos da Rudicom atendem os protocolos HSR, RSTP e PRP. Temos um material completo sobre esse assunto. Se vocês sinalizarem no chat, a gente envia para vocês também. Certo, agora a gente vai para a nossa última pergunta, que é a seguinte: a comunicação IMAX pode substituir uma rede privada de LTE? Sim, é possível substituir porque o IMAX é um padrão de comunicação sem fio de banda larga. Bem, pessoal, o nosso webinar está chegando ao final. Gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês que ficaram aqui até agora. E lembrando o combinado que a gente fez lá no início, as perguntas que não foram respondidas por agora, elas serão enviadas por e-mail, então não se preocupem. Estamos à disposição e nosso contato está na tela. Nos vemos na próxima e obrigado.
Pessoal, também queria agradecer a presença de todos que entraram aí e assistiram o nosso webinar. E como faço as palavras da Jana as minhas, estamos à disposição.